Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, muito sério e que tem gerado muitas discussões nos últimos dias. A morte do jovem fisiculturista Gabriel Gandley trouxe à tona um debate que precisa ser feito com responsabilidade. Os riscos do uso de anabolizantes e a pressão cada vez maior pela busca do corpo perfeito. Antes de continuar, eu quero deixar algo muito claro. Este vídeo não tem o objetivo de julgar ninguém. Não estou aqui para apontar o dedo, criticar escolhas pessoais ou criar polêmica. O meu objetivo é informar, orientar e fazer você refletir. Muitas vezes vemos pessoas com corpos impressionantes nas redes sociais e pensamos apenas no resultado, mas quase nunca paramos para pensar nos bastidores. Quase nunca pensamos nos riscos. Quase nunca pensamos no preço que algumas pessoas estão pagando para alcançar determinados padrões estéticos. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Se você gosta de conteúdo sobre saúde, nutrição e qualidade de vida, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativa o sininho das notificações. Aqui nós falamos sobre saúde de forma simples, prática e baseada em informações sérias. Agora vamos ao assunto. Nós estamos vivendo uma época muito diferente de tudo o que já existiu. Hoje, uma pessoa acorda, pega o celular, em poucos minutos vê dezenas de corpos considerados perfeitos. Homens extremamente musculosos, mulheres com corpos aparentemente sem defeitos. Influenciadores, fitness, modelos, fisiculturistas, celebridades, tudo isso aparece o tempo inteiro na tela, não é verdade? E o problema é que o nosso cérebro começa a acreditar que aquilo é normal. Começamos a comparar nosso corpo real com imagens cuidadosamente produzidas. E aí surge a insatisfação. A pessoa olha para si mesma e pensa: eu preciso crescer mais. Eu preciso emagrecer mais. Eu preciso ficar igual àquela pessoa. Só que existe um detalhe importante. Você está vendo apenas o resultado final. Você não está vendo os bastidores. Você não está vendo os anos de treino. Você não está vendo as dietas extremamente restritas. Você não está vendo o sofrimento psicológico. Você não está vendo os exames alterados. Você não está vendo os medicamentos. Você não está vendo as consequências. As redes sociais mostram o palco, mas raramente mostram o que acontece por trás das cortinas. E isso gera uma pressão enorme, principalmente nos jovens. Muitos adolescentes começam a acreditar que precisam ter um determinado corpo para serem aceitos, para serem admirados, para terem sucesso, para serem considerados
bonitos. E quando o resultado demora a aparecer, surge uma pergunta perigosa: existe um caminho mais rápido? E é justamente nesse momento que muitas pessoas começam a ouvir falar sobre os anabolizantes, porque eles prometem exatamente aquilo que a maioria das pessoas quer: resultados rápidos, mais músculos, mais força, mais volume muscular, mas aquilo que parece uma solução rápida pode esconder riscos extremamente sérios. E é justamente sobre esses riscos que vamos falar nos próximos blocos. Porque a saúde não tem apenas a aparência. A saúde é aquilo que acontece por dentro. E muitas vezes o corpo pode parecer forte por fora enquanto está sofrendo por dentro. Agora que entendemos a pressão que muitas pessoas sofrem para alcançar um determinado padrão de corpo, precisamos entender uma pergunta muito importante: o que são anabolizantes? Muitas pessoas já ouviram falar deles, mas poucas realmente sabem como eles funcionam. Os anabolizantes são substâncias produzidas em laboratórios que se parecem com testosterona, que é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo. A testosterona é responsável por diversas funções importantes. Ela participa do desenvolvimento muscular, da força física, da produção de pelos, da libido, da produção de espermatozoides e de várias outras funções. O problema começa quando a pessoa utiliza quantidade muito maior do que o organismo naturalmente produziria. E aí surgem os riscos. E aqui eu quero esclarecer algo muito importante. Os anabolizantes não foram criados para fins estéticos. Eles foram desenvolvidos para situações médicas específicas. Por exemplo, pacientes com algumas doenças hormonais, pacientes com perda severa de massa muscular, alguns casos de doenças crônicas, algumas situações muito específicas avaliadas por médicos. O problema é quando uma substância criada para tratamento passa a ser utilizada apenas para acelerar resultados estéticos. Porque o corpo humano não foi projetado para receber doses excessivas desses hormônios. E quando isso acontece, vários sistemas do organismo começam a sofrer. Muitas vezes a pessoa olha apenas para o músculo aumentado, mas não percebe o que está acontecendo por dentro. E é justamente isso que torna essa situação perigosa. Porque os efeitos negativos nem sempre aparecem imediatamente. Às vezes a pessoa passa meses ou anos sem perceber que seu organismo está sendo sobrecarregado. E quando os sinais aparecem, algumas alterações já podem ter acontecido. Por isso, é tão importante entender que a saúde não é apenas a aparência. Ter músculos grandes não significa necessariamente ter saúde. Ter um corpo definido não significa necessariamente que todos os órgãos estão funcionando bem. Muitas vezes a pessoa aparece extremamente saudável por fora, mas por dentro existem alterações
acontecendo silenciosamente. E uma das áreas mais afetadas é justamente o coração. Agora, eu quero que você preste muita atenção, porque essa talvez seja uma das partes mais importantes deste vídeo. Quando falamos sobre anabolizantes, muitas pessoas pensam apenas nos músculos, mas existe um órgão que também é um músculo, o coração. E é justamente ele que pode sofrer consequências importantes. Primeiro, vamos falar sobre pressão arterial. Você já ouviu alguém dizer: minha pressão está muito alta? A pressão arterial é a força que o sangue faz dentro dos vasos sanguíneos. Quando essa pressão aumenta constantemente, o coração precisa trabalhar mais rápido. Imagine uma bomba tentando empurrar água em uma mangueira cada vez mais apertada. Ela precisa fazer mais força. Com o coração acontece algo parecido. Alguns anabolizantes podem favorecer o aumento da pressão arterial. E quando isso acontece, por muito tempo, o coração fica sobrecarregado. Agora vamos falar do colesterol. Muita gente não sabe disso, mas alguns anabolizantes podem alterar o colesterol de forma significativa. Existe o colesterol conhecido como HDL, popularmente chamado de colesterol bom, e existe o LDL, conhecido como o colesterol ruim. O HDL ajuda a proteger os vasos sanguíneos e o LDL, quando está elevado, favorece o acúmulo de gordura nas artérias. Alguns anabolizantes podem diminuir o HDL, que é o colesterol bom, e aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, ou seja, menos proteção, mais risco. E quando isso acontece, durante meses ou anos, o risco cardiovascular aumenta. Agora, vamos falar de algo ainda mais sério: as artérias. Imagine uma estrada por onde os carros passam normalmente. Agora, imagine essa estrada ficando cada vez mais estreita. O trânsito começa a ficar difícil de fluir. Com as artérias acontece algo semelhante. Quando há o acúmulo de placas de gordura, a passagem do sangue fica mais difícil. Isso aumenta o risco de problemas cardiovasculares. E aí chegamos ao próximo ponto: a sobrecarga cardíaca. Muitas pessoas acreditam que o coração fica mais forte e isso é sempre algo positivo, mas nem todo o crescimento do coração é saudável. Quando existe uma sobrecarga constante, o músculo cardíaco pode sofrer alterações. E o problema é que um coração alterado nem sempre consegue funcionar de forma eficiente. Por isso, vemos tantos especialistas alertando sobre os riscos do uso indiscriminado dessas substâncias. E isto é algo muito importante que muitas pessoas precisam entender. O corpo costuma dar sinais. Muitas vezes, esses sinais são ignorados. Falta de ar, palpitações, cansaço excessivo, pressão elevada,
dores de cabeça frequentes, sensação de o coração acelerado. Tudo isso merece atenção e muita atenção, porque saúde não é apenas o que vemos no espelho. Saúde é aquilo que acontece dentro do organismo. E, infelizmente, muitas pessoas só percebem isso quando os problemas já começaram a aparecer. Por isso, informação salva vidas. Quanto mais conhecimento temos, melhores decisões conseguimos tomar para proteger nossa saúde. Até agora, nós falamos sobre os riscos para o coração, não é verdade? Mas os efeitos dos anabolizantes não param por aqui. Muitas pessoas acreditam que os problemas ficam apenas na parte cardiovascular. Na verdade, praticamente o corpo inteiro pode ser afetado. E uma das consequências que mais surpreende os homens é justamente a infertilidade. Isso acontece porque o organismo trabalha em equilíbrio. Quando uma pessoa começa a receber testosterona em excesso através de anabolizantes, o cérebro entende que já existe hormônio suficiente circulando. E o que ele faz? Ele reduz a produção natural deste hormônio. É como se o organismo dissesse: não preciso mais produzir porque já estou recebendo de fora. O problema é que essa redução pode afetar diretamente a produção dos espermatozoides. E muitas pessoas só descobrem isso quando tentam ter filhos. Imagine alguém que começou a usar anabolizantes apenas para melhorar a aparência. Anos depois, decide construir uma família. E então descobre que sua fertilidade foi afetada. Muita gente nunca pensa nisso quando começa. Outro ponto importante é a diminuição da produção natural de testosterona. Pode parecer estranho, a pessoa usa testosterona e acaba produzindo menos testosterona, mas é exatamente isso que pode acontecer. Quando o uso é interrompido, algumas pessoas relatam falta de energia, cansaço, perda de força, desânimo, redução de libido, mudanças de humor, porque o organismo estava acostumado a receber hormônios de fora. Agora, vamos falar sobre algo muito visível: acne. Muitas pessoas percebem o aumento da oleosidade na pele, surgimento de espinhas no rosto, nas costas, no peito, nos ombros, mas talvez uma das consequências menos discutidas seja o impacto emocional. Muitas pessoas falam apenas dos músculos, mas esquecem da mente. Existem relatos de irritabilidade, de mudanças repentinas de humor, de agressividade, ansiedade, oscilações emocionais, e isso pode afetar relacionamentos como família, trabalho, amizades, porque a saúde mental também faz parte da saúde. Agora, vamos falar sobre as mulheres. Nas mulheres, os efeitos podem ser ainda mais marcantes. Um deles é o engrossamento da voz. E em muitos casos, essa alteração pode não voltar completamente ao normal. Também podem
ocorrer alterações menstruais, irregularidade no ciclo, ausência de menstruação, mudanças hormonais importantes, além do crescimento excessivo de pelos em regiões onde normalmente não seriam tão evidentes. Tudo isso mostra uma realidade muito importante. Os anabolizantes não atuam apenas nos músculos. Eles atuam em diversos sistemas do organismo. Por isso, a decisão de utilizá-los nunca deve ser encarada como algo simples, porque os efeitos podem ir muito além da aparência. Agora eu quero conversar com você sobre algo que considero um dos maiores problemas da atualidade: as redes sociais. E eu não estou dizendo que elas são ruins, elas têm muitas coisas positivas. Elas trazem informação, conecta pessoas, ensinam, mas existe um lado que quase ninguém fala. As redes sociais mostram recortes da realidade. Você vê uma foto, mas não vê o dia inteiro daquela pessoa. Você vê um vídeo de 30 segundos, mas não vê os bastidores. Você vê o físico, mas não vê os exames. Você vê os músculos, mas não vê os remédios. Você vê a aparência, mas não vê o sofrimento. Muitas vezes, o que aparece na internet é apenas a melhor versão possível daquela pessoa, com iluminação, com edição, com filtro, com pose, com ângulo. E isto faz muita gente acreditar que está fracassando. A pessoa olha para o próprio corpo, olha para a própria vida e sente que nunca é o suficiente. Nunca está boa o bastante. Nunca está bonita o bastante. Nunca está forte o bastante. E essa sensação pode ser extremamente perigosa, porque ela abre espaço para decisões impulsivas, decisões tomadas pela emoção e não pela razão. E não estamos falando apenas de pequenas espinhas. Alguns casos podem ser bastante intensas. Muitas vezes, uma das consequências menos discutidas seja o impacto emocional. A verdade é que saúde não aparece apenas na foto. Saúde aparece nos exames, saúde aparece na qualidade do sono, saúde aparece na disposição, saúde aparece na energia, saúde aparece na saúde mental, aparece na capacidade de viver bem. Porque de nada adianta ter um corpo admirado por milhares de pessoas se você está adoecendo por dentro. Precisamos aprender a admirar mais a saúde e menos a perfeição, porque a perfeição não existe. Mas uma vida saudável é possível e é isso que realmente importa. E eu quero terminar esse vídeo deixando uma reflexão. Muitas vezes nós passamos anos tentando mudar aquilo que vemos no espelho, mas esquecemos de cuidar daquilo que não conseguimos enxergar no espelho. O coração não aparece na foto,
Os exames não aparecem na foto. A saúde mental não aparece na foto. Mas são essas coisas que realmente sustentam uma vida saudável. E eu quero saber a sua opinião. Você acha que as redes sociais estão aumentando a pressão pelo corpo perfeito? Você conhece alguém que já usou anabolizantes? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu leio os comentários e gosto muito de interagir com vocês. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o teu like, porque isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever. Nós já estamos construindo uma comunidade que busca saúde de verdade, baseada em conhecimento e não apenas em aparência. E ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Eu sou Joélia Magalhães, nutricionista. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua saúde e sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!